Tertúlia Social, um programa do núcleo da Associação dos Profissionais de Serviço Social na Ilha Terceira. Todas as quartas, às 19 horas, com repetição aos domingos pelas 17, na sua rádio Voz dos Açores. Vamos falar sobre serviço social, os seus contextos, dificuldades e desafios. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Tertúlia Social, um programa do núcleo da Associação dos Profissionais de Serviço Social na Ilha Terceira. O meu nome é Emiliana Gaspar e é um prazer estar convosco novamente em mais uma edição, em mais uma semana. Tenho comigo hoje a doutora Raquel Rodrigues. Olá, Raquel. Olá, Emiliana. Portanto, a Raquel é também assistente social, faz parte da equipa de trabalho do núcleo. É natural e residente cá na Ilha Terceira e, portanto, em termos profissionais, em termos da sua formação. A Raquel é licenciada em Serviço Social pela Escola Superior de Educação de Leiria, terminou o curso de licenciatura no ano de 2008, quando regressou à Terceira novamente. Fez o seu estágio curricular na Câmara Municipal de Pombal, na Divisão de Ação Social, onde trabalhou mais diretamente na gestão das habitações sociais do município, designadamente e muito particularmente, não foi, Raquel, com a população da etnia cigana. Correto. Depois, portanto, regressando à Terceira após este período de frequência do seu curso de licenciatura. A Raquel fez estagiarel, à semelhança da grande maioria de jovens, integrou o programa estagiarel, onde desempenhou funções de assistente social no Centro Comunitário da Terra Chã. Depois do programa estagiarel, integra então os quadros do Lar Dom Pedro V, onde continua a desempenhar funções. Raquel, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Espero que essa introdução tenha corrido bem. Correu. Está tudo de acordo. Nada de errado. Não, senhora. E, portanto, vamos então passar à nossa entrevista propriamente dita. A Raquel, no Lar Dom Pedro V, portanto, neste momento é assistente social, onde faz o acompanhamento de famílias beneficiárias de rendimento social de inserção. Mas antes de chegarmos aqui a esta parte final, portanto, àquilo que fazes atualmente, vamos falar um bocadinho sobre o teu percurso. Porquê é que decidiste tirar o curso de licenciatura em Serviço Social? Tem algum motivo assim em especial? Não tem motivo nenhum em especial. E se calhar desprestigiaste? Se calhar não tenho uma resposta muito correta para a minha decisão, porque não houve realmente nenhum motivo para tirar serviço social. Eu queria um curso, qualquer, e marquei 3 opções: serviço social, jornalismo ou enfermagem. Como vejo, bastante coerente que estava. E entrei na primeira opção, em serviço social, e não era uma vontade que eu tivesse realmente de ser assistente social, mas foi uma paixão e um amor que foi nascente ao longo do curso. Sim, mas para todos os efeitos foi uma opção, não é? Quer dizer, em vez do serviço social poderia também ter estado um outro... Sim, foi para todos os efeitos. Tenho uma familiar também que é assistente social e sempre me transmitiu algumas experiências positivas, claro, e que me fizeram também despertar algum gosto pela profissão. Curiosidade. Gosto não, mas curiosidade. Então houve, no fundo houve, quer dizer, o nome de serviço social não cai assim de... Sim, já havia algum conhecimento do que é que seria depois a profissão, a prática enquanto assistente social. Certíssimo. No meu caso, posso aproveitar e partilhar, foi um bocadinho diferente. Eu achava que devia ser, mas não tinha, portanto, não tinha nenhum familiar, nenhuma pessoa próxima que fosse assistente social e, portanto, a parte prática e depois de saídas profissionais, etc., eu desconhecia mesmo muito. Portanto, ao longo do curso é que me fui apercebendo das várias áreas onde o serviço social podia atuar. Raquel,
Ao longo dos anos, então, de licenciatura, foste, portanto, te apercebendo um bocadinho e gradualmente, cada vez mais, sobre o que era o curso, e foi, se calhar aqui esta pergunta não faz muito sentido, porque se calhar não tinhas grandes expectativas, mas foram sendo, portanto, as expectativas que podiam existir foram sendo atingidas, portanto, foram correspondendo àquilo que tu achavas que seria o curso de Serviço Social? É assim, realmente esta pergunta não lhe posso responder com muita legitimidade, porque não fui com grandes expectativas para o curso. Também não fui o espelho da aluna exemplar. No entanto, mas sim, correspondeu às expectativas, fiz um percurso mais ou menos dentro do expectável, dentro do período que seria adequado, e saí com alguma base, com em alguma 2008 teoria. Foi ainda, portanto, pré-Bolonha, o teu curso foi de 4 anos? Não, foi o ano de transição. Okay. Foi o ano de transição, então foram 3 anos e meio. Pois, e isto acabou também por causa ali, a gente perdeu-se ali um bocado. A escola também ficou sem saber como abraçar um ano de o Bolonha, exatamente, de reestruturação do próprio curso, que já de si era novo. E acabou por haver ali algum vazio depois em termos de disciplinas e sobretudo da componente prática. Acabou por se perder. Dizes-me que o curso era novo, portanto foi o primeiro ano do curso de Serviço Social na tua escola? O segundo ano, entrei no segundo. Era bastante recente. E era um bocado a cópia do curso que era lecionado em Coimbra, no Instituto Pesseia Barrete, muitos professores semelhantes. Só que o Instituto fazia o curso em 5 anos, nós tínhamos previsto para 4. Depois, fazer o que eles faziam em 5 já não era fácil fazer em 4. Fazer o que eles faziam em 5 e nós fazermos em 3, aquilo acabou por ser ali meio complicado. Essas fases de transição acabam por trazer sempre este aspecto negativo, que é realmente de ser o teste. Exatamente, que cria ali um vazio. Em termos de estrutura curricular, o que é que te parece que foi mais importante? O que é que te achas que é realmente importante manter e que serviu de base e de ponto para muito daquilo que depois precisaste na prática? Porque sabemos muitas vezes que e acho que isto acaba a ser um bocadinho transversal, se calhar quase todos os cursos, que nem tudo, quer dizer, tudo é importante e conhecimento não ocupa espaço, mas há efetivamente coisas mais importantes do que outras depois para a nossa intervenção. O que é que te parece que foi mais importante, ou que disciplinas, que conteúdos te parecem que foram realmente importantes para a tua formação? É como tu dizes, Emiliana, todas as disciplinas foram importantes. Agora, a história do serviço social, todas as teorias que foram desenvolvidas desde que o serviço social é visto como uma profissão, é claro que é o mais importante para a nossa profissão. Uma das grandes lacunas curriculares do curso foi a falta de prática. É realmente onde eu acho que falha. Sim. Porque a gente acaba o curso e chega aqui um bocado primeiro com a ideia de que vamos melhorar o mundo e que vamos acabar com os problemas sociais. E depois metem-nos numa secretária com uma pessoa à frente com sem número de problemas e a gente fica ali um bocado sem saber para que ponto é que há de... Sim, e isto também deve-se muito ao facto de que o curso, aliás, o serviço social atua em em diferentes contextos, em diferentes setores. E suponhamos que, por exemplo, no teu caso, em termos de estágio curricular, tiveste a oportunidade de trabalhar na área da habitação. E, portanto, certo, um conjunto de outras áreas ou de outras problemáticas sociais se calhar não foram tão trabalhadas nem tão exploradas ao ponto de que depois de terminada a licenciatura as pudesses abraçar de uma forma mais segura, não é? Parece... porque partilho exatamente da mesma opinião que tu. Portanto, o serviço social é serviço social, mas intervir nas dependências, ou intervir junto de idosos, ou com populações ciganas, ou, portanto, noutras áreas é completamente diferente. A base é a mesma.
Sim, mas a capacidade mas na própria escola a gente também vai aprendendo isso, a capacidade de se adaptar a públicos diferentes, não é? Exatamente. E temos que ter... Sim, a base e os princípios e os valores que sustentam o serviço social são os mesmos. Depois faz parte também da nossa capacidade de adaptação a quem está à nossa frente. Certíssimo. Portanto, em termos de experiência, digamos assim, e olhando a todas as áreas, aquela que tu tens foi efetivamente maior junto da habitação social, na área da habitação social. No centro comunitário, a tua experiência de estagiária, quanto tempo é que durou, Raquel? 5 meses. Foram só os 5 meses? Foram só 5 meses, eu creio que na altura eram de 6 meses o contrato. Mas entretanto surgiu a oportunidade de trabalhar para o Lar Dom Pedro V através de um protocolo com a Segurança Social e claramente que eu preferi ir para a Segurança Social. É um contrato de trabalho. É um contrato de trabalho e o próprio serviço em si. A Segurança Social é a menina dos meus olhos. À semelhança do trabalho que fiz enquanto estágio curricular na autarquia. Normalmente são... A Segurança Social trabalha com tudo, trabalha com as áreas todas do serviço social. Pode, se calhar, não explorar tanto a questão da habitação social, mas também trabalhamos com a habitação social. Acaba por lidar com todos os problemas. Não somos assistentes sociais ligados não trabalhamos diretamente com a área da saúde, mas trabalhamos, temos que articular com eles. A gente acaba por estar relacionados com todas as áreas em que o serviço social é permeável. É o lugar mais rico, é a Segurança Social. Sim. Em termos de experiência muitas humana. vezes eu digo isso, que infelizmente não tive a oportunidade de, ou estágio curricular, ou estagiar, ele ter feito na área da segurança social ou da ação social, porque não tenho dúvida... Ou em autarquia, em poder local, também se consegue dúvida de que seja... Portanto, que nos dê um conjunto de conhecimentos e de experiências muito abrangentes. E, portanto, então... Depois a gente não se especializa em nada. Também tem essa parte. Tenho o outro lado da moeda. Temos uma coisa muito boa, que é o trabalho em equipa de articulação. Ligamos e... Então, como é que se faz na área da saúde? Como é que se faz... E as colegas acabam por dar algum suporte, porque o nosso trabalho ali é um bocado de triagem. Qual é que é o problema? Então a gente encaminha para a área da saúde. Qual é que encaminhamos para a educação? E andamos sempre a recolher e a dar informação. Sim. E o que acaba por ser, sem dúvida, muito... Então, segurança social é, sem dúvida, a tua área de eleição. Com certeza. É lá que eu estou. Tenho que defender a minha medalha. Claro. Mas, portanto, tirando a área a segurança social, que é muito abrangente, já acabamos de falar sobre essa característica, em termos mais específicos, em que área que também te vias a trabalhar, que gostavas de conhecer melhor? Com a habitação. Conhecer melhor, novamente. Voltar a trabalhar com a habitação social. Também é. Sim. Não com a minha experiência no centro comunitário, no estagiário, já não me deixa essa saudade. É uma área que eu tenho alguma dificuldade em me adaptar. Okay. Pois, exatamente, não somos todos iguais, temos sem dúvida habilidades e sensibilidades diferentes. Exato. E é ótimo que assim seja, porque cada um consegue integrar ou pelo menos tentar trabalhar naquilo que gosta mais. Uma questão que também sempre que coloco, quase todas as colegas confirmam realmente a existência deste problema, digamos assim. E principalmente estando a desempenhar funções de técnica de acompanhamento de rendimento social de inserção, acredito que também poderás considerar que isto constitui efetivamente um problema. A questão burocrática, essencialmente. Como é que encaras a disponibilidade que tens para estar com as famílias, realmente pensar nos problemas delas, tentar trabalhar com elas a solução possível e mais, se calhar, mais adequada para elas, não necessariamente para ti, mas no fundo fazer esse caminho com as famílias. Existe disponibilidade, o número de famílias que acompanhas ou que acompanham em termos... Pois, exato. O número de famílias é bastante elevado. Era necessário haver mais técnicos no terreno. E sei que isto é bater no ceguinho e dizemos sempre... Mas é bater no ceguinho, Raquel,
se calhar para nós, temos muitas vezes esta ideia, se calhar para nós, para quem trabalha na área social, mas muitas vezes quando falamos sobre esta dificuldade com pessoas que não trabalham na área social, dizem, não acho nada. Ninguém percebe. Exato. Não há já tantas assistentes sociais, porque é que eles querem mais no terreno? Porque o trabalho que nos é exigido de secretária, a gente tem que fazer documentos para tudo, documentos de articulação, relatórios, é um trabalho exaustivo, a gente não faz um relatório de uma hora para a outra, e para fazer um relatório a gente tem que recolher informação da escola, do meio vicinal, da família, dos vários elementos do agregado, e isso são coisas que consomem muito tempo. E depois eu também não posso estar só a recolher informação dos aspectos menos positivos, que os aspectos estão menos positivos também, isto quer dizer, reflete o facto de não ter trabalhado aquela família, de não me ter dedicado, de não ter feito as visitas suficientes, de não ter desenhado um projeto de intervenção que realmente tenha feito efeito, porque se calhar não monitorizei da melhor forma. Sem dúvida que existe tempo. Existe tempo, exige dedicação da parte do técnico, exige muita paciência para perceber, para ir ao encontro daquilo que a família também quer, porque às vezes é um erro nosso, mas faz parte de nós enquanto seres humanos, que é, a gente quer para a família aquilo que é o melhor, o que é melhor para nós. Depois desconstruir aquilo que é melhor para nós e adaptarmos àquilo que é melhor para a família, não? Aquilo que eles querem, a realidade deles às vezes é diferente da nossa. Sim. E tentar arranjar aqui um meio termo que os permita realmente estarem inseridos na sociedade, mas da forma deles também, com os objetivos, com a forma de deles. Ser e de estar. Exatamente. Mas, portanto, achas que se suponhamos, por exemplo, o número de processos e de agregados familiares que acompanhas, se fosse dividido por mais uma colega, era mais produtivo. Produtivo no sentido em que existiria realmente tempo para me dedicar a outro tipo de acompanhamento, se calhar com mais visitas, com mais monitorização do contrato de inserção. Porque é isso que às vezes eu sinto que cai um bocado no desleixo. Não no desleixo, mas no vazio. Que é, eu faço o contrato porque sim, porque é obrigatório para a renovação da prestação anualmente, mas depois se calhar não vou o número de vezes suficientes a acompanhar aquela família. Isso também tem um bocado a ver com a complexidade das problemáticas de cada uma. Situação. Eu já tive fases, se calhar, de acompanhar um maior número de processos que aqueles que acompanho agora, e consegui acompanhar aquelas famílias, mas porque a complexidade dos problemas eram bem menores do que as famílias que cada caso é um caso. Exatamente. E neste momento tem algumas famílias multiproblemáticas que se calhar não consigo ter esse tempo que é preciso, exatamente por causa da questão burocrática. Falavas aqui na questão do acordo de inserção. Muitas vezes, e infelizmente, parece-me que ainda há um preconceito muito grande em relação ao rendimento social de inserção, aos beneficiários, à forma como este apoio é dado às famílias. Há sempre a ideia de que realmente nada é trabalhado, nada é negociado, que, portanto, há a ideia ainda do antigo rendimento mínimo garantido. Agora já nem estava a associar o nome. Há muitas vezes esta ideia, e foi precisamente para se tentar combater este preconceito, que é efetivamente sobre isso que se trata, que realmente se mudou o nome. Portanto, não é um rendimento mínimo garantido, não é? Portanto, primeiro, ele não é garantido. Pode terminar, porque as medidas de penalização são mais do que os requisitos para exatamente. Portanto, não é garantido. E o preconceito, para quem não está na área social, a gente ouve atrocidades do que dizem dos beneficiários de rendimento social de inserção,
que ganham imenso dinheiro, que não fazem nada. Não é assim. Se calhar já foi, mas graças a Deus não acompanhei essa fase do projeto piloto do rendimento. Sim, mas é como dizes, tratava-se se calhar também realmente de um projeto piloto, de saber como é que as coisas iam e podiam funcionar bem, Exato. que entretanto foi alterado. Foi alterando e a medida está cada vez mais rígida. E ninguém enriquece à conta do rendimento social de inserção. É isso que é preciso um bocado desconstruir, porque os valores são baixíssimos. Estamos a falar de 178 euros por pessoa, por adulto. Estamos a falar de 53 euros por uma criança, quer dizer... E de todos os adultos de um agregado familiar? Não, só o primeiro, só o titular. Os segundos titulares maiores de 18 anos recebem cerca de 89 euros. Portanto, às vezes exigimos às famílias que vivam com valores muito, muito baixos e depois a visão que a sociedade tem é que realmente eles vivem à grande e que não contribuem em nada para a sociedade. Porque também não é assim, porque atualmente a medida prevê atividade socialmente útil, prevê formação e ocupação social. Sem dúvida, é no fundo um programa de inserção. Exatamente. Durante alguns anos, Emiliana, a medida era instrumentalizada. Eles iam lá, assinavam o acordo, levavam o dinheiro, que era um valor superior àquele que é agora, e não tinham não haviam contrapartidas. Exatamente, não havia uma moeda de troca. Neste momento há, e se formos às instituições, vemos bastantes beneficiários de rendimento social de inserção que estão a fazer trabalho, não é de voluntário, mas trabalho socialmente útil, a troco realmente da medida do rendimento social. E sim, eu creio que ninguém está numa condição de carência económica comprovada, porque quer realmente são, na sua grande maioria, provavelmente não serão efetivamente todas as famílias, mas a grande maioria são agregados familiares em que as pessoas estão desempregadas, ou seja, não têm recursos financeiros para serem autossuficientes e, portanto, precisam deste apoio social. Sim, às vezes podem não ser desempregados. Pode o valor total dos rendimentos oferidos do trabalho, de pesquetes, seja lá o que for, não prefazer o valor suficiente. E este valor é suficiente, Raquel? A legislação entende que sim, o governo entende que sim, mas não é assim. A medida do rendimento social é a maior política social que em Portugal existente, não é? Agora, não tira ninguém da pobreza, e isso é dito e falado por todos os assistentes sociais. Sim, por todos os assistentes sociais. Diminui a intensidade da pobreza, ok? Permite alguma ação de básico. Sim, mas aquilo que realmente me preocupa é que esta não é uma ideia generalizada, não é uma ideia partilhada pela grande maioria da população, e isto é problemático, não te parece? É problemático porque depois a aceitação que tem das pessoas não aceitam, não toleram, que eles dizem. Eu uma vez li antes de ir para o serviço social, acho que isso mudou, deve ter sido por aí, uma carta sobre a tolerância de John Locke, e ele fala exatamente nisso, porque a maior parte o que a gente faz na sociedade é: eu aceito que vocês vivam, ok? Então a gente até faz os nossos descontos, nós que somos tão bons e que trabalhamos, até fazemos os nossos descontos para assegurar a tua sobrevivência. Tu ficas aí. Mas depois essa pessoa vai-te bater à porta, tens uma empresa e queres dar trabalho. Não, beneficiários de rendimento social de inserção a gente não aceita. Quer dizer, não aceitas, toleras que essa pessoa conviva na sociedade, mas não estás a aceitar. Mas okay? Portanto, a sociedade não está bem preparada e nem aceita muito bem os beneficiários de rendimento social de inserção. Tolera. E mal que eles existam. Pois, exatamente. E nem é toda a gente que tolera. E nem é toda a gente que tolera. Eu espero agora, com esta nova lefada de nova pobreza, okay? Que as pessoas comecem a ver os beneficiários de rendimento social de inserção de outra forma, porque antes a pobreza era em várias áreas, se calhar a dificuldade de acesso à escola, se calhar algumas falhas ao nível de cumprimento com o plano de saúde, a carência económica, com certeza que é sempre o foco. Claro. O que acontece agora
são pessoas que estudaram, que têm acesso à educação, à Sem dúvida que houve uma saúde, viragem. ok? E que o único problema é o económico. E a gente percebe, e se calhar as pessoas agora começam a olhar de outra forma, porque se calhar tocam em familiares, A se calhar tocam em chamada pessoas pobreza próximas. envergonhada de pessoas que tinham a sua vida organizada. Sim, sim. Raquel, temos que fazer uma paragem porque falamos e já escutamos metade do nosso tempo. Vamos passar à música e já voltamos, está bem? Ok, Até já, vamos à música. Ai, ai, ai. Amiga, fingido. Alô, bufá, mansa-me só, mansa duro. Mas alguém crê, o flá massa reto, o flá não crê, o flá não que sabe. Vamos yandel, minha palavra, o povo tá sem ter problema. Nunca sem amiga, minha confidência, afinal gasta compreendeu. Amor em nossa dentro, já tomar por distância, mas pequena, qual é o problema? Se o amor inveja, amor e bufá, mas esta yura, que cada vai longe. Amor em nossa dentro, já tomar por distância, mas pequena, qual é o problema? Se o amor inveja, amor e bufá, mas esta yura, que cada vai longe. Minha amiga, se manda frabo, mocidade. Caros ouvintes, estamos de volta à segunda parte do nosso programa, o nosso Tertúlia Social, um programa do núcleo da Associação dos Profissionais de Serviço Social na Ilha Terceira. O meu nome é Emiliana Gaspar, para quem só agora vai começar a acompanhar a nossa emissão, e tenho comigo a Raquel Rodrigues, assistente social também, técnica de acompanhamento de famílias beneficiárias de rendimento social de inserção, contratada pelo Lar Dom Pedro V. Vamos continuar, Raquel? Força. Portanto, falávamos da questão mais propriamente dita do rendimento social de inserção, das dificuldades que enfrentam os beneficiários e, portanto, a sociedade e daquele que é, em termos gerais, o preconceito que infelizmente se verifica quando se fala de rendimento social de inserção. E, portanto, numa fase em que a Ilha Terceira, de uma forma muito particular, conhece o desemprego e, portanto, enfrenta agora com a questão da base das lajes, o desemprego é realmente um desafio que vamos ter que enfrentar e que ter que combater. E, portanto, perante uma situação de desemprego,
que infelizmente muitas famílias já conhecem, que apoios sociais é que existem, que apoios é que estas famílias podem recorrer? A primeira medida social a que as famílias em situação de desemprego podem recorrer é ao fundo de desemprego, que tem a ver com o tempo também que trabalharam e o próprio salário que oferiram durante esse período. Depois, há outra medida social, na sequência do fundo de desemprego, que é o subsequente, que é um prolongamento por mais 6 meses. É claro que depois, a partir desses 6 meses, caso ainda não haja oportunidade de inserção no mercado de trabalho, terão realmente como resposta o rendimento social de inserção. Há outras medidas depois aqui intermédias que, por exemplo, o microcrédito é um incentivo para a criação do próprio negócio, exatamente, para a promoção do empreendedorismo. Aqui o rendimento social de inserção, portanto, o subsídio de desemprego acho que é relativamente claro e que toda a gente sabe que existem prazos, portanto, não é uma prestação nenhuma, neste caso não se trata de uma prestação, é um subsídio, efetivamente, e não é um subsídio para a vida, não é um subsídio que tem a duração de 5, de 10, de 15 anos. Em relação ao rendimento social de inserção, existem prazos, portanto, para cessação da prestação, portanto... A prestação é renovada anualmente. Os contratos são assinados por 1 ano e caso se verifique a fim deste ano a família continua a reunir os requisitos para a atribuição da prestação, é obrigatório, temos que renovar. O rendimento social de inserção não pode ter uma data fim, porque tu não podes prever quando é que aquela família vai conseguir ser inserida no mercado de trabalho. E não é só no mercado de trabalho, quando é que se vai inserir na sociedade em todas as áreas que lhes são exigidas. Ou seja, portanto, de forma clara e objetiva, não existe limite de renovações possíveis do acordo de inserção. Não existe. Mas é muito grave que as pessoas possam ver esta medida como ad eterno. Por este prisma. Exatamente. Convém que haja uma data fim, e porque também quererá dizer que há um trabalho do assistente social a trabalhar para as questões claro, sem dúvida. Aqui eu coloco esta questão porque quando falamos em ciclos de pobreza, realmente muitas vezes há esta ideia de que a mãe é beneficiária, a avó foi beneficiária e que a pessoa também vai ter direito automaticamente. Achas que esta ideia ainda prevalece ou portanto já não corresponde à realidade? Em algumas famílias sim, porque é um modo de sobrevivência. O rendimento social de inserção também é um modo de sobrevivência. É um valor muito baixo e as pessoas depois acabam por arranjar trabalhos, atividades paralelas, pescados, pequenos trabalhos diários à peça ou à tarefa que acabam por juntar ao valor do rendimento social de inserção e sobreviver. E claro que é assim que ensinam depois os filhos também a sobreviver dessa forma. Sim, mas estamos sempre aqui a falar numa questão de sobrevivência, nunca de... o rendimento social de inserção não é um salário, nunca... Não é um salário, não dá para ver, consoante os valores que falámos há pouco, não dá, é para sobreviver mesmo, não dá para... Portanto, perante dificuldades financeiras, que muitas vezes e quase sempre na sua maioria estão associadas a situações de desemprego, que estratégias é que as famílias podem adotar para tentar contornar aqui estas dificuldades? E como vimos, mesmo sendo beneficiárias de rendimento social de inserção, por exemplo, se ponhamos numa família constituída por 3 pessoas, imaginemos um casal e um filho menor, como é que com 250 euros, por exemplo, em média, não sei, aqui poderemos fazer contas muito por alto, ajuda-me, Raquel, um adulto, aliás, 2 adultos e uma criança. 180, 80... Cerca de 320 euros.
320 euros. Matemática não me atravessou. Certíssimo. Como é que, portanto, muitas vezes até agregados familiares que não têm habitação própria, têm que pagar uma renda mensal. Altíssimo. Como é que se vive com 320 euros? Como é que se paga uma renda, luz, água, comunicações, por mais elementares que sejam, telefone ou televisão, portanto... como é que ainda, para além disto tudo, ainda resta dinheiro para a alimentação, para vestuário? Não resta. Não, se a pergunta é essa, como é que resta? Não resta. O que há outras medidas também de apoio ao rendimento social de inserção. Quando me falas na questão da habitação, o Governo Regional tem um programa de incentivo ao arrendamento, o Famílias com Futuro, e que acaba por apoiar aqui as famílias, estas e não só, com as famílias que se queiram candidatar. E acabam por colmatar aqui a situação da renda. Depois tem, em termos de instituições camarárias, que acabam por também ter bastante património de habitações sociais, que nos diminui. E depois, claro, que há algumas famílias que somos nós que temos que... Somos nós, falo em serviço de ação social, que temos que tem que apoiar para além da medida do rendimento social de inserção. Aqui, portanto, a minha primeira pergunta, depois já acabei por acrescentar, em relação às estratégias que, portanto, e tu que lidas, Raquel, diariamente com esses agregados familiares, que estratégias é que as pessoas podem efetivamente adotar para contornar estes rendimentos tão baixos? Olha, eu ouço essa pergunta, fazem-me essa pergunta todos os dias, várias vezes ao dia, por parte destas famílias. Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou viver com este dinheiro? Que a senhora, que eles associam a nós, que nós é que lhe damos esse valor. É difícil chegar ao pé de uma família que recebe 300 euros ou 200 euros e explicar como é que ela pode poupar mais. Quando ela diz que eu não ligo nada em casa, eles já não compram roupa, eles já não compram isto, já têm uma limitação tão grande de acesso a bens e serviços, como é que nós vamos pedir para fazer uma gestão ainda melhor? Isto diminui a situação de carência deles, é a medida do rendimento social de inserção, mas a medida só por si não resolve a situação. Eu acho que a situação das famílias beneficiárias de rendimento social de inserção e todas as famílias menos favorecidas, se calhar tinham que ser, as respostas deveriam partir do poder local, de questões de reestruturação de fundo, responsabilidade social das empresas. Aí sim é que se conseguiriam ver resultados mais positivos, porque a medida só por si Muitas vezes já há realmente essa ideia, estavas a falar aqui da questão da gestão de recursos, há muito a ideia de que as pessoas não fazem uma boa gestão. Ou seja, de que compram, se calhar quando recebem o valor da prestação, que compram de coisas de boas marcas, em termos de alimentação, etc, etc. Onde é que vocês veem isso? Não, mas há muito esta ideia. Isso é uma ideia, isso é um estereótipo que vem acompanhando o rendimento social de inserção há muitos anos. Isso não é de todo o que se passa. Pois, e por isso é que quero aproveitar a ideia. Não há uma família, ou duas, ou três, que não o façam, mas de grosso modo, isso não Sim, e eu estou a aproveitar mesmo para te colocar estas questões, para que possamos também aproveitar aqui este espaço e quem nos possa estar a ouvir, para tentar desmistificar algumas ideias que são de todo erradas. Com certeza. E, portanto, ok, já vimos que uma pessoa num agregado familiar em situação de desemprego tem efetivamente direito ao subsídio de desemprego. Cessando este direito, tem e pode recorrer ao rendimento social de inserção, e quando este não é suficiente para fazer face a todas as dificuldades e a todas as lacunas aos vários níveis da vida de qualquer pessoa, existem depois um conjunto de instituições, IPSS, instituições particulares de solidariedade social, que podem depois também ajudar a colmatar algumas dificuldades. Que instituições são essas, Raquel? Isto é uma lacuna que temos em termos de instituições, de respostas sociais. Principalmente, eu trabalho no Conselho da Praia e
e essa lacuna ainda é mais evidente, mais crescente. Mas temos a Cartas, temos a AMI, temos a Cozinha Económica, o Banco Alimentar, o próprio Lar Dom Pedro V, através do projeto da Cantina Social, o Instituto de Segurança Social dos Açores, claro, que é por excelência. Temos as juntas de freguesia e algumas instituições. Um conjunto de instituições parceiras. Sim, temos algumas propostas, mas não são suficientes para fazer face. Aqui a Caritas, portanto, creio que a grande maioria das pessoas saberá que tipo de apoio é que estas instituições prestam, mas se nos puder esclarecer, portanto, a Caritas, Cruz Vermelha, a AMI, que tipo de apoio é que dão? Olha, eu trabalho muito em articulação com a Cartas e eles dão-nos suporte em termos de géneros alimentares, vestuário, equipamento imobiliário, aquisição de próteses. Então, tem... Olha, desconheci por exemplo, este último aspecto. Das próteses, sim. Exato. Sim. Próteses dentárias, oculares, o que seja necessário. Fazemos um relatório, vai para a avaliação. E depois também são procedimentos internos lá da instituição que eu desconheço, mas são se calhar a instituição mais não é mais parceira, mas que auxilia mais o trabalho do serviço. E creio também que trabalham em estreita articulação também com o Banco Alimentar. Sim. Com o Banco Alimentar na praia funciona também um bocado por intermédio da Cartas. Portanto, a gestão dos beneficiários que são encaminhados é um bocado de trabalho da Cartas. Os assistentes... E com a Cozinha Económica também? Ou como é que funciona esta? A Cozinha Económica é em Angra, portanto eu não posso de maneira nenhuma encaminhar. O que tem na praia é a Cantina Social, através do Lar Dom Pedro V, é que nós podemos fazer os encaminhamentos para garante de uma refeição diária. É apenas de uma refeição diária? De uma refeição diária. Ok, portanto lá está só mais uma... durante segunda a sexta-feira. Ok, ao sábado e ao domingo as pessoas não comem. Portanto, a minha pergunta foi provocatória no sentido de que realmente é uma lacuna enorme. Isto é assim recentemente, porque antes também eram assegurados ao sábado e ao domingo. Agora, pois, claro que também temos a parte económica, que temos que se calhar refazer um reforço para que consigam suprir as dificuldades agora ao nível da alimentação que vão ser mais evidentes cada ainda. Vez mais crescentes. Falar de pobreza e exclusão social quer dizer, sem dúvida, sempre que podemos começar esta conversa, podia ter horas, porque quando começamos num determinado aspecto vai-se desenrolando, mas portanto tentando sair aqui um bocadinho daqueles que são os problemas e que é importante falarmos sobre eles, mas procurando pensar em soluções. Como é que se quebram ciclos de pobreza, Raquel? Isto é provavelmente a grande questão, e se houvesse uma resposta e um caminho definido, já o estávamos a percorrer e provavelmente as coisas iriam melhorar assim de forma rápida. Não há uma solução mágica, mas de que forma é que se quebram ciclos de pobreza? Achas que deve partir de um trabalho, por exemplo, junto das crianças, dos jovens, filhos de agregados, portanto, membros, parte de agregados mais vulneráveis? Como é que se faz esse trabalho? Através da promoção da educação. Quando me dizias que não há um caminho, há um caminho. A promoção da educação é sem dúvida o caminho que a gente tem que percorrer. E percorremos, se calhar não de uma forma que seja suficiente. Isto é importante que seja definida a importância da escola na educação. Isto é macrosociologia, e depois em termos de micro
sociológicas, a gente precisa de ver a representação que os alunos levam da escola para casa. Mas muitas vezes, quando dizemos isso, que o caminho passa pela escola, por estudarem, por terem objetivos, por saberem realmente aquilo por construírem no fundo o seu projeto de vida, a resposta é: mas para quê? Se tantas pessoas que tiraram curso e que estudaram estão desempregados, não é? Eu assisto muito a isso agora, que é, faz-me lembrar o Peter Pan. Os filhos das famílias que acompanho perguntam, não com esta linguagem tautológica, mas a mensagem é essa: eu não acredito em fadas, porque elas morrem sempre. Há sempre uma fada que morre. Portanto, é assim que eu vejo que eles se sentem. E precisamos realmente fazer com que essas crianças acreditem que vale a pena viver, que vale a pena estudar, que vale a pena ter um projeto de vida. A sensação que eles têm é: para quê? Se ainda vou trabalhar, para quê? Se ainda vou conseguir... No fundo é a justificação. Mas é também um bocado aquilo que os pais lhe ensinam, que a vida não vale a pena, que as coisas... O desinteresse que os pais têm passam não podemos de todo generalizar, porque existem, obviamente, claro, situações completamente opostas em que as famílias valorizam e que veem na educação uma mais-valia e que querem que os filhos estudem para que possam ter uma vida melhor, mas por outro lado há também em algumas delas uma desvalorização do papel da escola e da importância da educação para os filhos. Exato. Há uma desvalorização. Porque é assim, isto está melhor, com certeza. Agora, levar os filhos à escola não é o suficiente para promover a educação, para garantir que a educação está a influenciar positivamente Mas a vida. E como é que mudamos isso? Ou seja, como é que fazemos os pais encararem a situação desta forma? Tem que haver uma aproximação da escola. É por isso que faz falta um assistente social na escola. Sem dúvida. Para o nosso cavalo de batalha, não é? Sempre. Para aproximar os pais da escola. E precisamos, nesta articulação de pais e escola, de criar pais educadores e professores educadores. Porque o professor não pode ser só a pessoa que transmite conhecimento. E o pai não pode ser só o que garante a refeição e que vai levar o filho à escola. Eles têm que ser educadores também. Sem dúvida, que tem que haver essa relação. Mas, e aqui, Raquel, portanto, chegaste aqui à questão das escolas, e que é uma questão que gostamos sempre de debater, porque achamos que é, sem dúvida, e apesar de todas as medidas de política social que existem cá na região e que realmente nos fazem, em muitos aspectos, ser pioneiros e ter bons resultados em termos sociais, mas temos uma lacuna que nos parece, portanto, e quando digo nos parece, portanto, enquanto núcleo é esta a visão que temos, de que faz efetivamente muita falta nas escolas a presença de um assistente social e que, portanto, aqui na região, julgo que, com exceção da escola dos Arrifes, mais nenhuma escola integra nos seus quadros um assistente social. Aqui, portanto, quando falamos em serviço social nas escolas e em ação social, neste momento o que é que temos? Portanto, há um acompanhamento, portanto, há uma triagem em que os jovens, às crianças e jovens, é-lhes atribuído um determinado escalão, de acordo com os seus rendimentos, e que, portanto, lhes permite ter benefícios em termos de apoio para deslocação, para refeições, para alimentação e para aquisição de materiais escolares. Isto é suficiente, portanto, garantir, se ponhamos, vamos pensar num agregado familiar que, para além da condição económica, porque não é só por aí, mas que, para além dos baixos recursos, um agregado familiar com um conjunto de problemáticas sociais associadas, que desvaloriza a escola, estará essa criança, mesmo tendo assegurado o transporte, a alimentação, os materiais escolares, estará ela em igualdade de oportunidades com uma outra criança de um agregado familiar que valoriza a escola, que incentiva, que perante dificuldades escolares se calhar consegue fazer com que o filho frequente uma explicação, que se preocupa, que, portanto, estaremos a falar em igualdade de oportunidades
assegurando apenas a deslocação, a alimentação e os materiais escolares? Não, de todo não podemos estar a falar. Quando a gente às vezes quer dar o mesmo a todos e dar o mesmo a todos pode não corresponder às necessidades e criam-se situações de injustiça da mesma forma, que é o que acontece com as bolsas e com o assegurar dos transportes e da alimentação, que são importantes, ok? Muitas vezes o ir à escola e ter aquela refeição garantida se calhar é às vezes a única refeição completa que aquelas crianças têm. Portanto, não estou a reclamar nem a criticar a medida, porque é importante. O transporte também, porque senão dificultaria ainda mais o acesso às escolas. Mas temos que, se calhar, dar o passo seguinte. Exatamente. Essa parte já vem a ser feita há muito tempo. Já está bom, ok, nesse mês. Porque há realmente um percurso mas a ser já feito. se chega ao ponto em que se vê que não é suficiente. Não é suficiente, é claro, não pode claríssimo. Ser. Não pode. E temos que investir mais na educação. De que forma? Eu não digo que o assistente social na escola vá resolver esse todos problema. os problemas. Não vai. A minha questão, e volto à pergunta anterior, Emiliana, é que precisamos de ter pais educadores. E preciso que os pais se envolvam nas questões da escola. Eu preciso que vão ao atendimento com o professor, preciso que recolham a informação, preciso que aceitem a crítica que os professores fazem ao percurso e desenvolvimento do seu educande. Preciso que trabalhem, que tenham paciência para Portanto, estamos aqui, e só para que também não fique esta dúvida no ar ou para que não se perceba a situação de forma errada, portanto, não há de toda uma relação entre beneficiários de rendimento social de inserção e desvalorização do percurso escolar. Não, de maneira nenhuma, não. E atenção, que tem bastantes famílias... Todo. Não, de todo. Tem bastantes famílias que acompanham, que realmente se envolvem, que inclusivamente vão à escola e participam nas aulas, dão 1 hora ou 2 para acompanhar o percurso do filho na escola, para ver como é que ele se comporta, para estar com o professor. Também temos situações dessas. A questão das escolas não tem nada a ver com beneficiários de rendimento social. Aqui o que se trata é de que aquelas crianças que não têm efetivamente este suporte, este incentivo, que tenham, no fundo, quer dizer, quando a família falha, que alguém as proteja, não é? Sim, a escola tem um bocado essa função. Agora, os professores às vezes não estão muito preparados para isso, não é? Eles querem ser professores, não querem ser família dos alunos. A questão é que estes professores são muitas vezes as figuras de referência, são muitas vezes o adulto que aquela criança ou que aquele jovem admira, que, com algum percurso, com estudo, com conhecimentos, que se calhar vai ser uma referência, vai ser aquilo que ele quererá de alguma forma seguir ou parecer. E é importante que essas figuras sejam o mais próximas possíveis destas crianças. Sim, mas muitas vezes, e portanto os professores também não podem ser criticados por não fazer esse trabalho social, digamos assim. Compete, claro, ao professor fazer a ligação com a família, articular principalmente os diretores de turma, mas portanto também não é expectável, nem podemos exigir dos professores que principalmente atualmente têm o horário tão preenchido e com turmas enormes, que se queixam realmente da dificuldade que têm para fazer aquilo que têm que fazer em termos de formação, em termos de cumprimento de currículos, que depois tenham que fazer esta parte do trabalho social. E é aqui que se verifica realmente esta lacuna, porque existe o serviço social que faz esse trabalho. É a falta que a gente faz. Certíssimo, Raquel. Portanto, temos que terminar. Temos cerca de 5 minutinhos. Vamos, portanto, tentar concluir, em suma, de forma a que se consiga realmente promover porque quem trabalha com rendimento social de inserção é sempre quer dizer, em qualquer uma das áreas, mas para quem trabalha com este instrumento, é sem dúvida um objetivo, o de promover a mudança social, ou seja, de que as famílias consigam realmente, para além de garantirem mínimos de subsistência, consigam realmente dar o salto e conseguirem
traçar o seu projeto de vida, quando ele ainda não está traçado, conseguirem traçar objetivos e atingir estes objetivos. É, no fundo, para isto que nós trabalhamos. E então, o que é importante fazer? O que é que ainda pode estar a faltar? Ai, tanta intervenção que poderia ser feita. Há uma pluralidade metodológica que podíamos adotar e que se calhar estamos um bocadinho... Se bem que os Açores têm medidas de inserção na sociedade, estamos bastante à frente em relação a outras... Estamos, Raquel, mas desculpa-me interromper-te. Estamos, acho que quase todos concordamos com isto, mas depois, quando vemos números do absentismo escolar, do absentismo e abandono escolar, números de gravidezes na adolescência, números da toxicodependência... a gente tem muitas medidas para tratar o mal que já foi feito. Temos que investir na prevenção. Claramente, que é isso que nos está a faltar, porque a gente só atua depois, temos medidas quando vemos o circo arder. Pegar fogo. Exatamente. Ok, olha, é sem dúvida uma boa perspectiva e mais uma das coisas, aproveito, portanto, porque quer dizer, este espaço acho que serve realmente também para isso, para falarmos sobre aquilo que existe, sobre o que é bem feito, mas também para refletirmos sobre as lacunas que podem também existir. E, portanto, aqui falaste numa coisa, acho que muito importante, que é a questão da prevenção. Nós tínhamos, por exemplo, a nível das toxicodependências, tínhamos até há muito pouco tempo, portanto, programas, e cá, por exemplo, cá na terceira tínhamos o Informa-te, que era um programa de prevenção das dependências. E quer dizer, quando se acaba com este tipo de projetos e de programas, em termos de, quer dizer, os resultados, portanto, poderão não ser imediatos, sim, mas... quer dizer, não trabalhamos na prevenção, um dia vamos ter que trabalhar na base de tratamento. Sim. E será isto o caminho? Não pode. Temos que investir na prevenção, essa informação tem que chegar cada vez mais cedo às escolas, porque quando estamos a falar do mesmo, porque a questão realmente são as crianças, as crianças, os jovens, porque eles é que vão ser capazes de quebrar o ciclo da pobreza, mesmo que mantenham ou que cheguem, que mantenham ou que cheguem a valores económicos abaixo do razoável, não é? E que realmente necessitem, dependendo da medida do rendimento inicial da gestão, que não tenham outro tipo de pobreza, porque a pobreza nunca é só económica. E a económica, eu costumo dizer que é o menor dos problemas. Quando me falava, e agora eu estou a recuar um bocado, mas quando me falavas nas bolsas dos transportes, da alimentação, essas bolsas são todas muito importantes. Onde a gente precisa criar uma bolsa de valores. E nessa bolsa estão incluídos os trabalhos de prevenção, porque também é transmitir valores, também é transmitir o que é correto, o que não é correto, o que devemos fazer, o que caminho é que devemos, e sobretudo os que não devemos. E essencialmente aqui a criação de projetos de vida. Sim, desde cedo, porque não se pode começar a criar projetos de vida quando eles têm 18 anos e requerem, por exemplo, medidas como aquela que eu trabalho. Porque há um hiato de tempo de desenvolvimento da personalidade em que caiu ali no esquecimento, no vazio, e que dá tempo de uma pessoa se perder, de adotar comportamentos desviantes, que depois acabam por marcar todo um percurso. E por condicionar depois todo o teu desenvolvimento. Sem dúvida, e portanto, em termos de desenvolvimento existem claramente diferentes fases de desenvolvimento, e muitas vezes quando se saltam estas fases são efeitos que depois podem ser reversíveis, não é? Sim. Mais tarde eles apresentam-nos a fatura pelo facto de ninguém ter investido em tempo útil no seu projeto. Sem dúvida. Quando de alguma forma as crianças pedem sempre socorro e os jovens pedem sempre à maneira deles, às vezes com um soco na mesa, às vezes com faltas à escola, às vezes com um cigarro, com a provocação a um professor, mas as pessoas pedem ajuda. Estão limites e realmente... Sim. Pedem ajuda da forma como sabem, como conseguem, como lhes está dentro do silêncio também, às vezes é que são obrigados. Raquel,
Foi um prazer enorme. Eu não tinha dúvida de que este programa ia correr muito bem. Portanto, estamos no nosso tempo limite. Vai haver tempo ainda para mais uma música. Agradecer a tua presença. Obrigada eu pelo convite. Obrigada, Raquel. Foi um prazer. Foi o primeiro programa aqui do Núcleo em que realmente debatemos e falamos um bocadinho sobre aqui as questões da pobreza, da exclusão social, do rendimento social de inserção, dos apoios que realmente podem ajudar as pessoas a sobreviver e a tentar de alguma forma contornar as dificuldades que enfrentam no momento. E portanto foi muito bom, foi levantar um bocadinho do véu de algumas questões que teremos sem dúvida depois a oportunidade de ir debatendo com os convidados que cá trouxermos. Raquel, vais estar também, aproveito para passar essa informação aos nossos ouvintes, vai estar também tu depois cá deste lado do microfone, portanto, a entrevistar. E é assim que terminamos. Caros ouvintes, muito obrigado pela vossa atenção, foi um prazer estar convosco e até para a semana. Tertúlia Social, um programa do Núcleo da Associação dos Profissionais de Serviço Social na Ilha Terceira. Todas as quartas, às 19h, com repetição aos domingos pelas 17h, na sua rádio Voz dos Açores. Vamos falar sobre serviço social, os seus contextos, dificuldades e desafios. Sabor, se é por amor, brilha mais o que é bonito.